Olá, boa tarde. Começando mais esportes pela Rede Aparecida para todo o Brasil, contando sempre com a sua participação no www.pratiquemaisesportes.com.br. O programa de hoje tem os seguintes destaques: os gols do Campeonato Brasiliense e Goiano. O 0 a 0 entre Corinthians e Santos na final do Paulistão. E tem ainda a vitória do Atlético Mineiro sobre o Cruzeiro e do Grêmio em cima do Internacional. O Mais Esportes tem a melhor equipe de comentaristas do Brasil. Comigo, André Isaac e a Larissa Rodrigues. Boa tarde, Larissa. Tudo bem, Rafael? Boa tarde. Boa tarde para todo mundo que está assistindo a gente. Finais aí de todos os campeonatos estaduais, já temos até alguns campeões em vários estados. Ceará se tornou campeão mais uma vez. E lá em São Paulo, a gente imaginava hoje chegar, falar de muitos gols, ficou no 0 a 0 sem nada tão brilhante, uma boa partida para os dois lados, mas 0 a 0 e tudo vai ser decidido no domingo que vem. André Isaac, tudo bem, André? Boa tarde. Boa tarde, Rafael, um abraço a todos. E a você ligado na TV Aparecida, que você tenha uma boa segunda-feira, que hoje seja o primeiro dos melhores dias da sua vida. Pintam mais 2 campeões estaduais, sem a necessidade de uma final, por antecipação, após vencer os 2 turnos. O Ceará conquista o seu 40º título estadual e supera o Fortaleza, estava 39-39 e agora o Ceará tem 40. Parabéns a toda a torcida do Vozão, assistindo sempre a TV Aparecida. E parabéns também à torcida do mais querido, o ABC de Natal, que chega a 52 títulos. Ganhou ontem do Santa Cruz por 3 a 1 e aumenta ainda mais a sua hegemonia dentro do estado, e ainda no território nacional não existe nenhum time que tenha conquistado tantos títulos em um campeonato estadual contra o ABC, como o ABC. E em relação a todos os campeonatos estaduais no Rio Grande do Norte, a equipe do ABC conquistou mais do que 50% das competições. E vamos começar com gols dos campeonatos Brasiliense e Goiano. Rafael Tolói abriu o placar para o Goiás. 1 a 0 em cima do Atlético. Aos 37 do primeiro tempo, o empate do Dragão. Marcão, Goiás 1, Atlético 1. No jogo de volta, o Atlético conquista o título com um empate. No estádio Bezerrão, os gols saíram no finalzinho. Hugo marcou para o Gama, aos 41 minutos. E Rafael empatou para o Brasiliense, aos 43. Resultado final, 1 a 1. No jogo de volta em Taguatinga, o Brasiliense conquista o título com um empate. André Isaac, o Brasiliense tem camisa, tem tradição e deve conquistar mais uma vez o título do Campeonato Brasiliense. Agora tem essa vantagem, né? Vai decidir em casa, vai jogar em casa o último jogo, pode até empatar, que consegue o título. A chance do Gama de reverter essa vantagem ele teve. Fez um gol aos 41 do segundo tempo e já imaginou, conseguimos a vantagem. 2 minutos depois o Brasiliense foi lá e empatou o jogo. Mas em se tratando desse confronto, que já é um clássico entre Brasiliense e Gama, tudo pode acontecer na última rodada, mas o favoritismo é do Jacaré. E o Brasiliense entra em campo assim como o Atlético Goianiense como campeão já, né? Então, se tudo terminar dessa maneira, terminar um 0 a 0, o Brasiliense já se torna campeão aí, campeão do estadual, campeão brasiliense. E vamos ver também o que a gente pode aguardar desse campeonato goiano. O Atlético Goianiense tem a vantagem do empate, entra já como campeão se terminar 0 a 0. Mas a gente percebeu nessa partida de ontem um Atlético nervoso, um Atlético que perdeu, acabou tendo 2 jogadores expulsos e 2 jogadores importantes ali no meio de campo do Atlético. E já tem outro, Vitor, que não poderá também atuar nessa partida, então entra desfalcado, entra como campeão, mas se bobear, se levar um golzinho, esse título pode ir parar na mão do Goiás aí. E no Campeonato Goiano, o Goiás aposta na juventude, nos pratas da casa. O Goiás que já revelou aí jogadores interessantíssimos para o futebol brasileiro, como o Túlio, o Fernandão, o Zé Teodoro, o Luvanor, vários outros jogadores. O Goiás tem um potencial muito grande para revelar jogadores.
E está acontecendo no Goiás, na minha opinião, o que eu vi acontecer de 1993 para 94. O Goiás foi rebaixado, no outro ano reformulou o elenco com a maioria de jogadores da casa. Em 94 foi vice-campeão da Série B e voltou à primeira divisão. Agora, cerca de 70% do time é da casa e tem revelado bons jogadores. Não tem um time tão experiente como o Atlético Goianiense, mas esses jogadores estão se sobressaindo. Por exemplo, no primeiro jogo da decisão, quem faltou com a experiência ontem foram os jogadores do Atlético. Expulsos, batendo demais, nervosos demais. Parecia que os experientes eram os do Goiás. Tranquilos, na semifinal contra o Vila Nova, aquela pancadaria, todo mundo agiu de uma forma tranquila e também no jogo de ontem não se deixou levar pelos ânimos acirrados. E entraram bem ontem os garotos, né? Como tem acontecido no decorrer do campeonato. Muita gente acha que por serem garotos de 18, 19, 20 anos, na final chegariam, poderiam, quem sabe, sentir o peso de uma decisão. A maioria deles está disputando uma decisão importante, a primeira vez, alguns até no profissional, que dirão uma decisão de campeonato. E chegaram, conseguiram mostrar o futebol tranquilamente, deixaram muitos jogadores com mais camisa, com mais costume de enfrentar partidas como essas do Atlético no chão. Realmente fizeram uma boa partida. Destaque para o Felipe Amorim e para o Robert. Um é meia, o outro está atuando como atacante. O Ceará goleou ontem o Guarani por 5-0 e conquistou o título estadual de forma antecipada, já que foi campeão do primeiro turno. A última conquista do Vozão tinha sido em 2006. E o maior adversário do Ceará, o Fortaleza, sequer foi para as semifinais do segundo turno. E o melhor time do campeonato depois do Ceará foi o Guarani de Juazeiro, justamente o vice-campeão pela campanha que fez. O Ceará que tem feito uma boa campanha também na Copa do Brasil e a gente consegue ver um time bom, um time bem formado, um time que ataca e não fica só se defendendo. O Ceará deve dar trabalho aí esse ano, deve fazer um bom campeonato brasileiro. Campeonato catarinense, o Criciúma venceu a Chapecoense por 1-0. Agora no jogo de volta o Criciúma garante o título com apenas um empate. Para mim a Chapecoense reverte em casa. Já reverteu uma situação difícil contra o Avaí, quando perdia por 2-0, empatou em 2-2, chegou na final do segundo turno. E o Criciúma perdeu um pouquinho do foco do campeonato, a partir do momento que desacelerou no segundo turno. Ganhou o primeiro e no segundo turno não foi nem para a semifinal. E a Chapecoense está mais no ritmo. Para mim, da Criciúma como campeão. Daqui a pouco a gente volta com muito mais. Corinthians e Santos ficam no 0-0 na primeira partida da final do Paulistão.